Olá a todos os irmãos e irmãs da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Com grande alegria que nos reunimos mais uma vez através das nossas redes sociais para essa segunda noite de encontro, de estudo, de reflexão sobre a Palavra de Deus. Este ano meditando o livro do Deuteronômio. Semana passada, no nosso primeiro encontro, foi muito bonito, muito proveitoso, onde tivemos grandes ensinamentos para a nossa vida cristã, para a nossa vida comunitária. E hoje nós damos continuidade, então, neste segundo encontro com o tema Leis Deuteronomistas. Assim vamos aprofundar este grande livro da nossa Bíblia, aprofundando o nosso contato com Deus, com a sua palavra. Portanto, tome em suas mãos aí a palavra de Deus, tenha aí o seu cantinho para que você possa estudar com calma, com sossego, e vamos juntos encontrar-nos com o próprio Deus através da sua palavra. Agora preparemos nosso coração e vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos que nos seguem em nossas redes sociais. Estamos na segunda noite do nosso estudo bíblico e essa noite nos traz uma grande oportunidade de nos encontrarmos com Deus da vida. Vamos iniciar o nosso encontro cantando. Ó Jesus, mestre de vida, ilumina minha mente, ilumina minha mente e aumenta minha fé. Ó Jesus, mestre de vida, ilumina minha mente, ilumina minha mente e aumenta minha fé. Dando continuidade à nossa segunda noite de estudo bíblico, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que semeie em nossos corações o desejo de seguir a palavra de Deus. Palavra esta que transforma a nossa vida. Palavra esta que nos dá a coragem de profetizar. Precisamos ser verdadeiros profetas. Em tempos difíceis, em tempos de grandes desafios, é necessário que nós possamos ser transformados por essa palavra. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, louvo e amo. Eu te adoro, louvo e amo. Venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, louvo e amo. Eu te adoro, louvo e amo. Venha a nós, Espírito Santo. 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 A nossa primeira noite foi tão proveitosa
com certeza aprendemos tanto, né? Vamos agora também, nessa segunda noite, aproveitar, beber da fonte da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz sabedoria e nos mostra como agir na nossa vida, enfrentando os desafios que aparecem no nosso dia a dia. E é com muita alegria que nós recebemos, mais nessa segunda noite, o Padre Augusto César Pereira. Seja muito bem-vindo, Padre Augusto César. Olá, meu irmão e minha irmã. Espero que vocês estejam bem, animados e animadas para continuarmos o nosso curso bíblico sobre o livro do Deuteronômio. Neste nosso segundo encontro, nós iremos refletir sobre os 10 mandamentos, o Decálogo e as leis deuteronomistas. Sabemos que o primeiro relato sobre os 10 mandamentos, ou Decálogo, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, do versículo de 1 a 17. Já no livro do Deuteronômio, o relato dos 10 mandamentos se encontra no capítulo 5, do versículo de 1 a 21. Frei Carlos Mestre, conceituando de forma popular e metafórica os 10 mandamentos, ele vai nos dizer que esses 10 mandamentos são como um grande quadro pendurado na parede da vida. O prego que o sustenta é a afirmação de Deus que diz: eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O Decálogo é ambientado, portanto, no contexto histórico do evento do Êxodo, após libertar os hebreus da casa da escravidão, com a saída do Egito e a passagem do Mar Vermelho em vista da libertação na terra de Canaã. O Êxodo permanece na memória bíblica como evento fundante da nação, o exemplo para cada momento histórico em que a luta pela libertação se faz necessária. Liberto da escravidão do Egito, Israel adere à lei e entra na aliança que Deus lhe propõe. Libertação, lei, aliança constitui um tripé inseparável que sustenta a história de Israel. No Deuteronômio, a aliança antiga do Êxodo é atualizada para o hoje de uma nova geração. Ouve, ó Israel, os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. O Senhor não fez esta aliança com nossos pais, mas conosco que estamos hoje aqui, todos vivos. Quando você pega o relato de Êxodo sobre o Decálogo, nós vamos ver já no início, no primeiro versículo, onde diz que Deus pronunciou todas estas palavras. Quando você vem para o relato de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, ó Israel, a lei e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprendei-os e praticai-os cuidadosamente. Mas esse versículo é de singular importância neste contexto aqui de Deuteronômio, quando fala da aliança. Por quê? Justamente porque ele está dizendo que esta aliança não foi só com os nossos pais, mas esta aliança é conosco, hoje, aqui, onde estamos todos vivos. Então é muito importante este relato, porque faz nos recordar que a aliança não foi para ontem, mas a aliança é para o hoje da nossa existência. E esta aliança implica em assumir esta fé neste Deus, né? Esse Deus que é conhecedor da dor do seu povo. E quando assumimos essa fé no Deus libertador de Israel, esta fé tem implicações na vida pessoal e nas nossas relações sociais, porque ela parte da fé, da certeza, da intervenção de Javé na libertação do povo de Israel. Então, quem foi liberto
não aceita entre eles, ou não aceita nas comunidades, experiências de exploração, experiências de marginalização, mas, pelo contrário, eles são sensíveis. E de uma forma muito especial, no Deuteronômio, nós vamos ver 3 grupos onde, por eles, há toda uma sensibilidade. Estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, este é o pano de fundo, ou a fundamentação da inspiração do redator ou dos redatores da legislação deuteronômica. Essa legislação deuteronômica foram assumidas pelas primeiras comunidades cristãs. Quando nós temos contato com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 34, onde vai dizer que não haviam necessitados entre eles, então está se retomando a afirmação de Deuteronômio, quando diz que na sociedade israelita não deve haver nenhum pobre. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quando nós pegamos lá no capítulo 5, o versículo 15, nós vamos ver: lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É como quem dissesse assim: não faças, não tenhas tal comportamentos e atitudes que o faraó teve contigo quando estava na escravidão. Então, seja sensível à dor e à realidade de teus irmãos e irmãs. Não nos conformemos com realidades de morte e de exclusão em nosso meio. O Código Deuteronômico, ele visa criar um tal conjunto de leis para que a sociedade israelita torne-se aquela sociedade que Deus quer que ela seja. Nova, justa, alternativa, igualitária, de partilha e de solidariedade, sem escravizados, marginalizados, excluídos e empobrecidos. Então, o que seria, ou o que é para nós o Decálogo, os 10 mandamentos? Um projeto de vida. Leis para normatizar a nossa vida, a nossa convivência, onde está resguardado o sonho de Deus, que deve ser o nosso sonho, de uma nova sociedade, onde tenha justiça, igualdade, partilha, solidariedade, sem escravizados, marginalizados, excluídos e empobrecidos. Deuteronômio apresenta a profissão de fé familiar, conhecida como credo histórico, em que o hoje da aliança é projetado para todo o tempo, para amanhã, quando teu filho te perguntar. A pergunta se refere ao sentido dos testemunhos, estatutos e normas. E a resposta aviva a memória de que éramos escravos no Egito. Mas o Senhor nos fez sair. Recordamos agora este versículo há pouco tempo, né? Nos fez sair do Egito com mão forte. E ainda fez nos sair de lá para nos introduzir e nos dar a terra. Agora cabe o que a nós? Ordenou-nos então a cumprir os estatutos, temendo o Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos a vida como hoje se vê. Então veja, amado irmão, amada irmã, a leitura do Código, do Decálogo, dos 10 mandamentos, ela vai nos inspirar a vivermos e a construirmos relações novas. Porque nós estamos olhando lá no ontem da história, mas estamos reafirmando juntamente com os autores do livro do Deuteronômio, de que esse Deus, ele é presente e ele vai cada vez mais conosco fazendo essa história acontecer de libertação,
A aliança é para hoje. A aliança é conosco para que nós tenhamos vida. E quando a gente aceita viver esta aliança, quando a gente aceita os estatutos que o Senhor nos prescreve, nós temos vida, vida longa. Deuteronômio, do capítulo 12 ao capítulo 26, vai ter este código que nós chamamos código deuteronômico. Nesses capítulos, nós vamos ver as normas e leis dos camponeses que viviam no norte do país, na região que foi devastada pelos assírios, em 722 a.C. Talvez tenha sido esta parte encontrada no templo, na época da reforma do santuário. Traz normas para os diversos aspectos da vida social e religiosa do povo. Então, nós vamos ter as relações com Deus, como nós devemos nos relacionar com este Deus que assume a história do povo e o liberta, as regras sobre o culto e o santuário, Jerusalém como o único lugar do culto, as regras sobre o dízimo, o ano sabático e o perdão das dívidas, como devem ser as festas litúrgicas, como devem se comportar as autoridades, descrições rituais, conclusão do contrato. É bom salientar que o livro é, antes de tudo, uma advertência a Israel por meio das palavras de Moisés, que é o autor, o personagem central do livro, para recordar ao povo algumas mensagens importantes. A primeira, o povo está entrando para tomar posse da terra que o Senhor jurou, prometeu. O povo deve procurar o Senhor, seu Deus, e ter respeito pelo seu nome. O povo deve caminhar e seguir as leis, normas e mandamentos recebidos de Deus para ter vida, a felicidade e a bênção. O povo deve ser fiel e servir a Deus, que os libertou da escravidão do Egito. Antes eram escravos do faraó. O povo torna-se um povo livre e agora deve ser capaz de escolher o projeto de vida oferecido por Deus. Nós vamos ver, não sei se nesse encontro ainda ou no próximo, o ser humano é convidado a escolher. Deus dá a liberdade da escolha. Escolher entre vida e morte. Escolher em ser livre ou permanecer escravo. Escolher a felicidade, escolher a bênção ou a maldição. O livro de Deuteronômio vai nos colocando diante de nós, das nossas comunidades, a importância de se fazer escolhas. Deus, o Deus libertador, não nos fez para a mediocridade existencial. Não nos fez para sermos pensados, mas para pensarmos. Existe também no livro do Deuteronômio certas passagens que nos surpreendem. Elas parecem legitimar em nome de Deus a violência extrema. Isso faz parte do código deuteronômico. É como se houvesse na Bíblia uma garantia para as ações violentas por parte dos poderosos, não só do governo, mas também dentro das comunidades, dentro das nossas casas. Como se a Bíblia legitimasse e sacralizasse as ações violentas e punitivas contra as pessoas que, segundo os textos do Deuteronômio, não teriam direito nem defesa. Vamos ver nessa lista alguns textos violentos que provocam medo e indignação entre nós. Nós vemos aí punições aos que se deixam seduzir pela idolatria, punições para os que promovem desvios no culto, instruções para juízes levitas, instruções para testemunhas em juízo, punições para filhos rebeldes, punições para delitos sexuais,
punição para mulher que defende o marido, violentas maldições contra a infidelidade do povo. Esses textos causam em nós certos desconfortos quando nós o lemos. Nós ficamos assim a nos perguntar por que adentraram no livro sagrado, né? E aí nós vamos recordar o nosso primeiro encontro, novamente, onde nós dizíamos que o Deuteronômio ele é fruto da construção de vários contextos e que o mesmo levou muito tempo para chegar até as nossas mãos, como assim está. E aí nós temos vários escritos recolhidos em tempos diferentes e etapas diferentes. E por isso que a gente se depara com alguns textos que causam verdadeiramente desconforto na gente, né? Você pega a punição para os filhos rebeldes, diz o texto que se um filho desrespeita o pai e não quer se corrigir, ele pode ser levado em praça pública e ser apedrejado até a morte. E tantos outros textos que estão aí, punições, que a gente fica a se perguntar, nossa, como que isso pode acontecer, né? Por exemplo, em caso de adultério, em que o homem e a mulher são pegos em flagrante, tendo relações sexuais, a lei dizia, vocês levarão os dois à porta para serem apedrejados até que morram. É muito forte tudo isso, né? Mas nós não podemos nos esquecer que é preciso ler o texto, né? Mas lá no seu contexto, para a gente não pecar com o fundamentalismo bíblico. São textos realmente fortes, que nos levam a questionar a razão da existência deles. Como estão dentro de um livro que consideramos sagrado, nós já até falávamos sobre isso, né? Após a leitura destes textos, temos que dizer palavras do Senhor, mas como? Deus exigirá tantas punições e maldições para quem comete um delito ou uma transgressão? Como entender estes textos? Vamos dar algumas chaves de leituras. Primeiro, temos que situar este texto dentro do contexto da época, como eu já dizia anteriormente. Nenhum texto bíblico pode ser absolutizado. Temos que sempre situá-los dentro de seu contexto de origem. Como já vimos na introdução, o Deuteronômio foi assumido como lei pelo reino de Judá. Após o trauma da destruição do reino de Israel e de sua capital Samaria, no ano 721 a.C., o povo do reino do norte foi disperso e exilado pelo rei da Síria e nunca mais voltou para a sua terra. O aviso ameaçador destes fatos para o reino de Judá foi este: ou mudamos de vida, ou teremos o mesmo destino que Israel. Surge o medo da quebra da aliança e o consequente castigo do exílio. Desta forma, tendo em vista a manutenção dos compromissos entre Deus e o povo, surgem as leis, punindo exemplarmente os que poderiam provocar a ruptura da aliança, os que promovem a idolatria, os que quebram as leis religiosas e as instruções para o culto, os que quebram a unidade familiar. Tudo parecia caminhar para uma nova ruína. O reinado de Manassés, com suas transgressões e violência, é o pano de fundo da legislação rigorista que se encontra no Deuteronômio. Uma legislação repressiva, violenta, punitiva e observante é sinal de uma sociedade insegura, medrosa. A presença deste texto no Deuteronômio mostra que Judá e Jerusalém estavam traumatizados pela destruição horrível que aconteceu em Israel e Samaria. É como quando surge uma ameaça grave de uma epidemia mortal. Todos se esforçam para observar rigorosamente as normas de defesa e condenam os que não observam as normas
pois eles, pela sua desobediência, colocam em perigo a vida de todo o povo. Parece que aqui a gente faz recordar o tempo de pandemia que nós estamos vivendo, não é? É nos dada umas leis, é pedido que a gente fique em casa, que a gente só saia o necessário, e quando sairmos protegidos, para que assim a gente não atente contra a nossa vida e a vida dos outros, porque senão nós vamos ter penalidades, que neste caso da pandemia, chega-se a penalidade da morte, morrer. E quantos pereceram, às vezes, por desobediência à lei, por desobediência à orientação? Assim foi também com este povo de Israel, que está aqui prescrito no livro de Deuteronômio, e por isso que aqui a gente começa a entender o porquê de tal rigorismo, de tal penalidade por não se observar esta lei. Para evitar o desastre do exílio, já vimos que o rei Ezequias iniciou uma reforma do culto, logo após a segunda queda da Samaria. No entanto, esta reforma foi desfeita ao longo e desastroso reinado de Manassés. Reinado violento, que durou 45 anos e que derramou sangue inocente, a ponto de inundar toda Jerusalém. A idolatria estrangeira voltou a dominar o culto e os sacerdotes. Nossa chave de leitura para esses textos, para todo o livro do Deuteronômio, ela deve estar centrada em Jesus. Jesus é a grande chave que nos permite interpretar qualquer texto bíblico. Nossa leitura de um texto deve ter como pano de fundo a prática libertadora de Jesus. Em seus ensinamentos, ele ressalta o amor, a gratuidade, o perdão e a misericórdia. Veja, muitas vezes, por desconhecimento e por fundamentalismos, nós ainda carregamos um conceito de um Deus vingador. E aí a nossa chave de compreensão do Deuteronômio, ou do Primeiro Testamento todo, Antigo Testamento, pode centralizar-se em cima justamente desta imagem de Deus. E aí a gente começa a fazer leituras, né, precipitadas e leituras fundamentalistas do texto sagrado. E aí nós vamos cometer horrores. Veja, se nós pegarmos o texto do Deuteronômio no capítulo 5, versículo 9 até o 10 vai dizer: não te prostrarás diante desta imagem, não renda culto, porque eu sou o teu Deus, sou um Deus zeloso, castigo a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas olha, presta bem atenção, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o próprio texto já vai nos trazer um rosto misericordioso de Deus. Só assim nós venceremos uma sociedade fechada no medo e no castigo. Temos que saber ler esses textos violentos com a seguinte pergunta: como será que o próprio Jesus leu e interpretou esses textos? Quando a gente pega lá o relato do Sermão da Montanha, por 6 vezes Jesus faz uma releitura destes textos bíblicos de antigamente, fazendo a ressalva: eu, porém, vos digo. Ele também soube enfrentar os linchadores que, em nome da legislação antiga, queriam apedrejar a mulher adúltera. Jesus simplesmente escreve algo na areia do chão e os violentos vão embora. Jesus não veio para condenar, castigar, punir, mas Jesus veio para nos ensinar a resistir ao mal através do amor e da reconciliação.
Esta proposta de Jesus fica bem clara no momento de sua paixão e morte. Jesus foi vítima desta legislação violenta presente no Deuteronômio. Foi considerado maldito de Deus. Mesmo sendo justo e inocente, ele foi condenado e crucificado. Na hora da sua maior angústia, Jesus perdoa seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A Bíblia traz lado a lado posições distintas e opostas. Isto faz parte de sua proposta pedagógica. Assim, no Deuteronômio, nós temos as bênçãos e as maldições. Aproximando essas duas posições antagônicas, o autor nos diz tudo o que tem a dizer, mas apenas sugere ao leitor tomar uma posição. De que lado você está? De que lado nós estamos? Nas nossas relações, na nossa prática comunitária, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós somos homens e mulheres da verdade, da liberdade, da misericórdia? O autor deixa o sentido em aberto, por conta do leitor, que deve descobri-lo. Entendendo esta proposta própria do pensamento hebraico, nos ajuda a superar a leitura fundamentalista que absolutiza um determinado texto. O livro do Deuteronômio segue esta pedagogia. Temos também textos no Deuteronômio que trazem a proposta do amor gratuito. Nós temos aí uma lista destes textos que falam do amor e mandam não ter medo. O amor que Deus sempre mostrou pelos antepassados. O mandamento de amar a Deus sempre. Deus os escolheu não por eles serem perfeitos, mas porque eles o amavam. Deus só pede para que o povo sirva a Ele de todo o coração. Amar a Deus sempre e observar o que Ele pede. Colocar as palavras no coração como faixa ante os olhos. Então veja, se nós temos uma leitura fixada, muitas vezes apenas no pressuposto de uma lei que traz uma ideia ou um conceito vingativo, punitivo, de uma legislação que nos traz elementos, né, fortes e até violentos, né? Como reler tudo isso? Aí nós temos que reler, como já dizíamos, a partir de Jesus. Nós não estamos mais debaixo de um decreto deuteronomista, mas eles nos ajudam a entender como que era, como que vivia este povo de Israel. E para dizer que se faz necessário a gente buscar assumir este decreto, viver como um projeto de vida, o que é os 10 mandamentos? Um projeto de vida. Normas para que as nossas comunidades não se percam. Não percam a identidade com o Deus de Israel, o Deus libertador. Às vezes a gente encontra cristãos com certos comportamentos que são fruto de um desvaneio e desconhecimento da história do povo de Israel e da experiência com o Deus desse povo. É inadmissível quando a gente conhece o texto, quando a gente vai se aprofundando na experiência de fé, que a gente mantenha comportamentos violentos, extremistas, né, preconceituosos, vingativos,
que nada condiz com a prática do Deus que nos liberta e que nos ama. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nós possamos, ao reler os textos de Deuteronômio, e eu convido vocês a fazerem isso, né, durante a semana como tarefa, principalmente este decálogo e algumas leis deuteronomistas, para a gente perceber que elas foram escritas naquele tempo para responder aquelas necessidades, porque se fazia necessário devido aos vários contextos, né, do qual surgiu o livro, mas que nós precisamos entender que é preciso colocar dentro de nós a urgência de reinterpretá-los à luz do hoje da nossa vida. Lembrando, a aliança não foi só feita com os nossos pais, a aliança foi feita conosco. Então, nós precisamos buscar em cada leitura, em cada aprofundamento, o desejo de manter a fidelidade ao Deus libertador. A prática da religião, se ela não passa pelo crivo da libertação, ela pode ser uma religião conformista, uma religião que esteja anestesiada, uma religião que seja para curar pequenas inquietações que temos, e não para romper a crosta de uma sociedade muitas vezes má, e que nós cristãos precisamos, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, da experiência com este Deus, sermos homens e mulheres que promovem a libertação. Não é de bom tom, não combina com os cristãos que buscam ser tementes a Deus, o conformismo com o mal, o conformismo com a injustiça, com a marginalização. Se vamos seguir, irmãos, buscando em Deus a certeza de que é preciso gravar no nosso coração suas leis, seus decretos, para que nós tenhamos vida. Como diz Deuteronômio, diante de nós está posto vida e morte. Escolhamos, pois, a vida para vivermos plenamente. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Então, caros irmãos e irmãs, este foi o nosso encontro esse dia, que muito nos ajudou, né, a aprofundarmos na palavra de Deus. Caso tenha ficado alguma dúvida, algo que não ficou muito claro para você, nos próprios comentários deste vídeo, coloque lá a sua pergunta, porque o último encontro será ao vivo e o Padre Augusto César terá a oportunidade, então, de responder as suas dúvidas para que tudo fique claro e possamos ter um bom entendimento da palavra de Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado por nos acompanhar.